cada um de nós tem o seu mentor. Vamos entrar em contato com ele. Então, o que você falou de mediunidade, eu vou colocar essa pergunta agora porque tem tudo a ver com o que você já tinha falado. Como explicar o Pedro Siqueira, nós não sabemos quem seja, que enxerga o seu anjo guardião, que ele descreve tendo mais de 3 metros, com olhos verdes, e sempre vê Nossa Senhora? Como o Espiritismo vê isso, né? Nos fenômenos mediúnicos, a quarta dimensão está entrando em contato com a terceira. O espírito na quarta dimensão, ele está escrevendo normalmente. A velocidade lá é muito mais rápida do que a daqui. Então, quem está psicografando está com o pensamento à frente. Então, as palavras estão vindo antes de eu me esforçar para pensar e eu já estou escrevendo, não sei nem que palavra é essa. Assim acontece a psicografia. Mas o espírito não está correndo lá para escrever, está escrevendo normalmente. Mas como ele está na quarta dimensão, a velocidade lá é maior. Einstein provou isso. A partícula que se desloca na velocidade da luz não tem tempo nem espaço para ela. O espírito superior, quando pensa, já está naquele local, não tem tempo nem espaço para ele. Ele se comunicando está numa velocidade maior. Ele sendo visto, parece muito maior do que é. Mas é um tamanho normal. Então, o vidente está vendo o espírito, parece que tem 3 metros, mas é porque ele está vendo ele lá na quarta ou na quinta dimensão. Numa proporção fora do que se comumente se vê da terceira dimensão. Mas ele não é um gigante, não. É uma pessoa. Aliás, isso a doutrina espírita vindo deixar bem claro para todos nós, né? Os americanos chamam os espíritos de fantasmas. O fantasma do fulano de tal. Por quê? Porque não está admitindo ele como individualidade. Não está admitindo ele como uma pessoa. Mas no espiritismo, os espíritos somos todos nós. Estamos encarnados. Outros estão desencarnados. Somos todos pessoas. Quando nós conversamos com o espírito que é recebido na reunião mediúnica, na desobsessão, ele é recebido como irmão. É uma pessoa. Meu irmão, seja bem-vindo, somos solidários a você. Aí o que eu penso? Isso é outra questão. Mas a você é irmão nosso. É como o médico que atende o enfermo. O médico, ele é contra a enfermidade, não ao enfermo. Já pensou se o médico tivesse que fazer uma prova e reprovar as nossas escolhas para depois nos tratar? A gente ia desencarnar e não ia ser tratado, né? Então o médico não é contra o enfermo, é contra a enfermidade. O professor, ele não é contra o educando, ele é contra a ignorância. Então não tem questão pessoal aí. Então assim também, o cristão, ele é solidário com seu irmão, mas não obrigatoriamente comunga com ele dos mesmos pensamentos. Nós todos somos irmãos perante Deus, nem todos nós temos as mesmas escolhas e pensamos de maneira equivalente. Então o cristão tem que recusar o que a sua razão pede que ele recuse, e ele tem que comungar com aquilo naturalmente que o outro também pensa como ele. Mas todos tivemos a mesma origem, mesmo princípio, somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos espíritos, somos pessoas. Então, esse espírito de 3 metros com olhos verdes é uma pessoa, mas não tem 3 metros. Ele só está em outra dimensão. Aí ele vê Nossa Senhora, né? Isso não há como você qualificar, né, se a pessoa vê, se não vê. Essa atribuição da particularidade da vidência
é aquilo que o nosso coração está predisposto, é a questão da tarefa como médium, é a possibilidade do desenvolvimento da faculdade que já existe. O médium de tarefa, ele já reencarna programado para realizar aquele ditame, aquela condição mediúnica. Vai ser o médium psicofônico, vai ser o médium psicógrafo, ele vai ter a facilidade para ver, para expressar. O Paulo de Tarso diz isso, né? São vários ministérios na casa de Deus. Então, o Espiritismo nos mostra que nós temos inúmeras ferramentas e que a faculdade mediúnica é essa ferramenta de aperfeiçoamento para a gente recuperar o tempo perdido. Os que têm mediunidade são os mais endividados. Não tenham muita vontade de ser médiuns ou ter tantas faculdades, porque quanto mais faculdades, mais investimento está sendo feito no espírito que está muito comprometido com a lei de Deus e tem que se recuperar mais rápido. Havia um esclarecimento nessa questão dos mentores. A gente costuma se referir a mentores, a guias espirituais, que a anjos da guarda. Mas são a mesma entidade ou são entidades diferentes, espíritos diferentes? A gente tem 3 tipos de entidades que nos acompanham, ou é uma só e a gente só dá nomes diferentes? Exatamente. Os espíritos disseram isso para Allan Kardec. Usem as palavras, chamem as coisas de como vocês desejarem, contanto que vocês se entendam. Porque para eles é a mesma coisa. Então, anjo da guarda, mentor espiritual, bom gênio, a palavra articulada, ela não tem a precisão do que realmente está por trás da realidade. São tentativas de nós expressarmos a mesma coisa de diferentes maneiras. É a mesma coisa. Na verdade, a gente já conversa por uma entidade. Nós temos um mentor. Cada um de nós temos um mentor. O Livro dos Espíritos explica que a cada um de nós, Deus nos deu um espírito superior. É uma das missões dele, ele tem várias missões. Uma das missões dele é nos encarregar para o conhecimento dos valores divinos, das leis de Deus, e proporcionar o progresso da nossa evolução. Uma das missões. Agora, nós temos os amigos espirituais, que são nossos parentes, que podem nos visitar e nos dar conselhos. Nós temos amigos que simpatizam-se conosco. Então, você começa a realizar um trabalho, alguém simpatiza com você e vai te dar força nisso. Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, afirmou Paulo de Tarso. Nuvem de testemunhas. São vários espíritos que estão sempre associados aos nossos interesses ou às nossas tendências. Tanto aqueles que vão nos convidar a realizar o bem, quanto aqueles que vão desejar provocar algum tipo de desvio para essa rota. E isso a nossa intenção é que vai determinar com que nós vamos realizar essa associação. É o Big Brother ao contrário. Porque no Big Brother você liga para ver o que está acontecendo na casa, né? E aqui a nossa intenção é que determina quem vai nos acompanhar. Nós determinamos a companhia pelos nossos interesses. Eu tenho esse interesse. Quais são as características desse interesse? Aí estão diversos espíritos com a mesma proposta, para estabelecer conosco comunhão desses mesmos valores. No meio de tudo isso está lá o espírito superior, na dimensão que ninguém está vendo e dizendo para a gente o que é melhor. Se a gente puder se conectar a ele, é ele o melhor de todos. Daí a nossa incumbência em nos conectar com ele, é muito importante. Você falou, às vezes, quando a gente faz o trabalho na casa espiritual, sente a proximidade de uma entidade que trabalha com a gente, que não é o nosso diretor, mas que naquela tarefa ele tem afinidade com a gente, não? Bom, próxima pergunta. Por que sofrem os animais?
O Livro dos Espíritos, a partir da questão 592, fala sobre os homens e os animais, né? Essa é uma pergunta bem profunda, porque primeiro a gente tem que distinguir o que é sofrer e sentir dor. São coisas diferentes, né? A dor é comum a todos. Nós que temos o livre-arbítrio, escolhemos ou não sofrer. Então, a dor é sempre o alerta para o caminho que estava sendo trilhado e que não é bom para nós. Então, é aquele aguilhão da consciência que vem nos apontar um despertamento para dizer assim, ó, o caminho que você está escolhendo vai resultar em prejuízo para você. E quando ela se instaura é porque nós insistimos muito até que ela chegasse. Então, diante das condições estabelecidas para a nossa recuperação, eu posso ou ser receptivo ou me tornar rebelde. Se eu me torno rebelde, eu não aproveito aquela possibilidade de retificação. As leis de Deus estão a nosso favor. Mas a rebeldia nos afasta dessa condição. E a resignação pelas condições estabelecidas nos proporciona, então, ensejo de tirar proveito. Mas estou falando de quem tem uso do livre-arbítrio. Porque na pergunta que Kardec faz aos espíritos, se os animais têm livre-arbítrio. E eles dizem que não, como o nosso não. E ainda diz que a distância deles até nós é igual a nossa para Deus. Então, o que são os animais, né? O Espiritismo ensina. Eles são dotados de um princípio inteligente. O princípio inteligente ainda não é o espírito. O que é o princípio inteligente? Gabriel Delane explica em seu livro sobre o psiquismo da alma, dizendo que a formação do espírito vem se por bilhões de anos, passando por diversos reinos. O princípio inteligente é um recurso de elaboração milenar que passa por diversas etapas dentro do orbe até a consolidação do que é o indivíduo como espírito. Então, ele passa lá pelos minerais, ele passa pelos vegetais, passa no reino animal, até chegar no hominal. Os espíritos dizem que entre nós existem muitos sistemas confusos com relação a isso. Tem gente que quer dizer que os homens são animais e os animais são mais do que os homens. Então, existem sistemas com relação, por conta do instinto que prevalece nos animais. Os animais eles estão programados para seguir muito mais fielmente as leis de Deus, são dotados de recursos físicos muito mais próprios para suportar as intempéries da natureza, mais do que nós, hominais. A criança em tenridade humana precisa de cuidados, precisa de muita atenção, de observação da mãe, de alimentação. É um ser que não é totalmente dependente. Um animal que depois de sair do ventre da mãe já está em pé e já está caminhando e buscando seu alimento sozinho. Então, esse é um recurso físico dados para que nós vejamos a obra da criação. Foi o que Jesus fez quando falou sobre o lírio do campo. Observe o lírio do campo, ele não tece nem fia, e é mais bonito do que todas as roupas de Salomão, o homem mais rico daquela época. Para que serve isso? Para nós nos atentarmos dos valores da obra da criação que existem nos animais. Então, daí a confusão dizer que tem certos animais que são melhores que muitos homens. Claro que o homem vai poder decair e tornar-se tão bruto e agir de forma diferenciada e que nenhum animal agiria assim. Mas isso é mau uso do livre-arbítrio. Então, se os animais sofrem, é uma questão bem profunda que a gente tem que analisar. Para eles sofrerem, eles teriam que ser resignados
ou rebeldes perante a dor. E como eles são dotados de inteligência, mas como prevalece neles o instinto, esse sofrimento não é bem o sofrimento de uma escolha, mas de uma condição ou do ambiente, ou da enfermidade que ele adquiriu, ou dos momentos finais em que esse princípio inteligente que vai ser utilizado para a elaboração de um novo espírito, né? Porque Jesus disse isso, né? Eu e meu Pai somos um. Meu Pai trabalha até hoje, eu também. Então Deus cria incessantemente. Então todos esses recursos naturais da elaboração da vida continua passando pela formação de todos esses seres até chegar na individualidade, que é o espírito. Então, quando nós chegamos na individualidade como espíritos, nós vamos ter o quê? Uma grande complexidade de vida. O Emmanuel diz assim, os encarnados, pela ciência médica, estudam o corpo. Nós, no mundo espiritual, estudamos o perispírito. Olha a complexidade do que é a organização espiritual. Então, para que ela se desenvolvesse, chegasse na condição de individualidade, para ter o pensamento contínuo e o uso do livre-arbítrio, foram aí milhões de anos, né? Até chegar nessa individualização. Dizer que os animais sofrem seria dizer o quê? Seria dizer que eles têm livre-arbítrio. E os espíritos dizem que eles não têm livre-arbítrio. Eles seguem muito mais o instinto do que a porção de inteligência de que são dotados. Então, não se pode dizer que os animais sofrem como os homens. Mas vamos cuidar muito bem dos animais, porque Francisco de Assis mostrou que o amor, ele se expande para toda a criação, inclusive os animais. Francisco de Assis não é só o protetor dos animais. Ele ama a humanidade inteira. Ele chama a rocha de irmã rocha, irmã árvore, irmã chuva, irmão sol, irmão lua. Ele nos mostrou que nós estamos conectados numa relação de interdependência de toda a criação divina. E os animais também fazem parte dela. Vamos amar a todos. Próxima pergunta. Na sua opinião, este período de transição planetária irá durar anos, décadas ou séculos? Ainda bem que é na tua opinião, que se fosse para falar. Pode falar à vontade. E aí a segunda pergunta é, há alguma diferença entre Jesus Cristo e o Cristo planetário? Excelente pergunta. Nós não estamos aqui para dar nossa opinião, porque a nossa opinião ela é muito estreita, a nossa experiência é muito pequena e não é consoladora. Ela é muito particular e uma coisa somos nós, estudantes, e a outra é o grandioso ensinamento da doutrina. Então, a proposta da divulgação nos coloca dentro do que os Espíritos disseram. E o Emmanuel deixa isso bem claro no livro A Caminho, quando ele fala que desde lá, da década de 50, 1950, na década de 50, do século XX, já está ocorrendo a transição. Essa transição, ela vinha ocorrendo de que muitos espíritos que estão reencarnando no orbe, estão recebendo uma última chance de misericórdia divina antes que a Terra passe para o novo ciclo do plano de regeneração. Então, nós estamos vendo aí, segundo eles, o baixo umbral reencarnado. O baixo umbral está reencarnado na Terra e nós vemos isso nas chamadas tribos, nos comportamentos comuns de associação de necessidades, de atitudes que às vezes eles nem concordam, mas para estar dentro da tribo ele tem que agir daquela maneira. Então são identificações, são artefatos que são colocados no corpo, são tinturas,
são pigmentos, são tatuagens, são estilos que determinam essas tribos. Essas tribos já existiam no mundo espiritual. Então, eles permanecem com essa mesma condição. E Manuel Filomeno de Miranda diz, no livro Entre Dois Mundos, mensagem do Espírito Policarpo, um grande mártir do cristianismo, que junto a esses irmãos, as palavras não serão suficientes. Os raciocínios mais profundos, doutrinários, mais coerentes, não os convencerão. Somente a doação integral de exercício, de exemplificação e de renúncia pelo mal poderão contagiá-los. Ou seja, tem um duplo objetivo aí, né? Aquela pergunta que Pedro diz para Jesus: Senhor, por que o Senhor não arranca agora o joio, separa agora o joio do trigo? Porque o joio e o trigo são muito parecidos enquanto eles estão crescendo. Não dá para distinguir enquanto eles estão no início de vida. Mas depois que eles crescem, eles se diferenciam. Então Jesus fala assim: eu não posso arrancar agora o joio, porque se eu arrancar agora, eu posso levar uma parte do trigo. Eu vou esperar eles crescerem. E quando eles crescerem, então eu separo. Um eu vou atar em moldes e vou colocar no celeiro, vou guardar para mim, outro eu vou queimar na fornalha. Então vou fazer uma separação. São as duas sociedades que vão surgir distintas. É a sociedade que escolheu o mal e não tem a menor escolhido isso. Eles querem as sensações, o imediatismo. Eles vão buscar criar leis para estabelecerem como parâmetro de ações humanas, de recursos, através de recursos sistemáticos, e vão viver isso sem a menor vergonha. Escolheram o mal e são imediatistas e buscam as sensações materialistas. Mas nós que estamos buscando a doutrina também somos muito materialistas. Então existem coisas em nós que eles ainda têm e que nós nem sabíamos. E ao observarmos eles, vamos ver assim: olha, o que eles estão escolhendo eu também tenho vontade. Olha o que eles fazem, também eu penso assim também um pouquinho. Então, e eu nem sabia disso. Então, olha o objetivo aí, ó. Jesus está deixando espíritos que estavam em situações graves, inferiores, enfermas, viver conosco, nos ensinar a despertar o que existe em nós e que nós não trabalhamos ainda para nos libertar. E eles querem a prova de que o que nós estamos escolhendo é verdadeiro, mas só com exemplo, não com palavras. Então, é grandiosa a oportunidade da reconciliação de famílias, de espíritos que estavam tomando rumos diferentes. Eu vou deixar os dois crescerem. Quando eles se definirem, eu separo. Então, quando há uma definição justa, o espírito atingiu a posição. Eu sou realmente mal, eu desejo o mal, eu quero as sensações e quero viver o imediatismo de todas as formas. Está definido. Aí é muito fácil para Jesus dizer: esse aqui não vai reencarnar mais na Terra. Ele vai para esse outro orbe aqui. Por atração magnética planetária natural, ele não fica mais, não vai reencarnar mais na Terra. Agora eu disse assim: agora eu quero fazer o bem. Eu vou lutar pelo bem, eu vou renunciar à minha vontade inferior, eu vou superar todas as minhas tendências e vou trabalhar pelo meu bem. Está definido, vai ficar. Então resta-nos escolher onde nós temos que onde queremos ficar, para onde nós desejamos ir. As portas do universo estão abertas. É escolha nossa. Quanto tempo isso vai durar? O tempo que for necessário para que haja essa definição. Não tem tempo previsto, certo. Mas tem aí uma leva de mais de 1000 espíritos superiores, livro Transição Planetária e Alvorecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda. Mais de 1000 espíritos já estão reencarnando e vão compor todos os setores da sociedade em todas as expressões que se tem conhecimento. E vão dar exemplos vivos de superioridade contagiante a ponto de nos fazer viva a ideia do Cristo renascendo no mundo.
eles vêm impulsionar o progresso da Terra. Sim, então, é o tempo que demorar para essa definição. Agora, há como diferenciar entre Jesus Cristo e Cristo planetário? Sim. Cada orbe terrestre tem por governador um espírito puro, um espírito crístico. Qual é o espírito puro Cristo que nós conhecemos? Jesus. Jesus diz assim: eu assisti à fundação desse mundo. Então, os cientistas calcularam lá, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Jesus já era espírito puro há 4 bilhões e meio de anos atrás. E estabeleceu, como engenheiro sideral, a organização desse orbe para nos acolher. Ele nos conhece a todos profundamente. Emmanuel diz que o perispírito do Cristo envolve a Terra inteira. Então, você pensou em Jesus, já está conectado com ele. É igual aquela banda larga de 150 megas, já tem essa banda larga? Então, você tem que ligar o computador para poder se conectar a ela, né? A banda larga já está conectada, mas faltou a nossa parte, né? Foi o que aconteceu com aquela mulher que sangrava, a mulher hemorroíça. Inclusive tem um poema dela aqui, a mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça se arrastou pelo meio da multidão. Os discípulos estavam fazendo uma barreira humana e sendo acotovelados pela multidão que queriam tocar no Cristo, porque diziam que quem tocasse suas vestes teria curas extraordinárias a partir disso aí. E muitas pessoas estavam conseguindo tocar Jesus de longe e os discípulos fazendo aquela barreira humana. Eis que a mulher passou entre as pernas de todo mundo e segurou nas vestes de Jesus. Jesus parou e disse assim: alguém me tocou. Aí Pedro falou assim: Senhor, tem um monte de gente tocando o Senhor. Não, alguém me tocou com fé, porque saiu virtude de mim. Jesus não fez nenhuma força para sair os recursos naturais do seu amor para aquela mulher que estabeleceu uma conexão maior do que uma banda larga, que foi a conexão da fé. Ela acreditou, ela não teve dúvida, e ali tocou em Jesus. Então, os recursos de Jesus, naturalmente, que ele chamou, saiu virtude de mim, e curou aquela mulher que há mais de 20 anos vinha sangrando, sabe lá qual é o problema ginecológico que ela tinha passado o mundo inteiro para resolver aquele problema e não conseguia. Mas com o toque com Jesus, ela teve essa cura. Então, o espírito governador planetário que nós conhecemos é Jesus Cristo. Agora, Cristo é uma qualificação de quem é governador planetário. Então, existem outros Cristos de outros planetas? Sim. Para cada planeta existe um espírito puro crístico. Então, Cristo planetário, qual é o Cristo planetário de Marte? Não conheço. Mas Jesus conhece, porque antes dele formar a Terra, houve uma reunião no Sol. O Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz. Os espíritos se reuniram no Sol. O perispírito é tão diáfano, é tanta luz como o Sol, que a temperatura do Sol não altera e nem oferece nenhuma condição de prejuízo para a organização psicofísica do corpo espiritual de Jesus. E o perispírito nunca deixa de existir com o espírito. E o Emmanuel diz assim: o perispírito do Cristo envolve a Terra inteira. A conexão está pronta. Quando quiser conectar com ele, é só pensar no nome dele. Senhor, me fortalece. Põe 150 megas ali conectado para cada neurônio. Na mesma hora. Porque ele disse: eu ficarei convosco até o final dos tempos. Eu vou preparar o lugar. E não vos abandonarei. Estarei convosco até o final dos tempos. E na transição eu vos enviarei o Consolador, que é o Espiritismo. O Espírito de verdade não falará sobre si mesmo.
mas sob a lembrança da essência do meu amor em vida com todos vós. Então esse é o nosso irmão, amigo invisível, presente em todos os momentos da nossa vida. Ele não é um ser distante, é um amigo invisível presente. Não tem distância para ele. Não tem trevas que ele não faça a luz do Cristo varar e nos alcançar. É a nossa conexão com ele. Agora, para cada planeta, então tem diferença. Jesus Cristo e Cristo planetário tem diferença. Para cada um tem uma governança. Pois não?